Gente, essa cadeira tá demais. Mas eu vou gravar mesmo assim. Ai, isso que é porque eu vou falar de depressão, né? Ai, gente, é isso. Já vou começar ansioso por conta do barulho dessa cadeira. Ah, não. Será que eu sento no chão? Parou. É só eu não mexer muito. É isso que a gente que tem depressão faz, né? Às vezes finge costume. Não fala sobre o assunto, deixa quieto, usa do humor pra mascarar a depressão e tal. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sempre fui um adolescente depressivo, mas também hiperativo. Então eu tinha momentos muito deprimidos. Hoje eu leio alguns diários que eu fazia e ficava muito mal. E hoje eu fico, nossa, cara, você não tava nada bem aqui, mas que bom que você escrevia. Mas eu alternava entre estar deprimido e estar totalmente ansioso. Então eu era um adolescente que fazia muitas atividades, porque eu queria só preencher a minha cabeça, o meu tempo, sair da casa dos meus pais, sair da casa onde eu morava, ficar na rua, fazer qualquer coisa para que eu não precisasse lidar com a minha própria existência. E foi assim até a faculdade, né? Quando eu me envolvia com coletivos e movimentos e tudo, assim, sempre para fora, sempre o outro, nunca eu, porque eu sempre me impedi desse movimento, de me olhar, de ficar comigo, de encarar algumas coisas. E aí em 2020 eu tive a perda do meu pai. E aí eu não consegui fugir mais. Imagina, você ficar mais de 20 anos fingindo costume, prendendo algo ali. Sem saber também, né, gente? Porque a gente fala hoje sobre depressão, ansiedade, neurodivergência, muito mais, né? Por conta das redes sociais e as pesquisas que vêm avançando nesse sentido. Mas há 15 anos atrás, o que eu tinha? Eu tinha acesso ao MSN, já tinha o MSN, alguma coisa assim. O bate-papo UOL, se não me engano, alguma coisa assim. Então era só isso. Eu lembro de grupos que a galera ainda falava homossexualismo, enfim, vários bagulho que hoje já não existe mais. Então imagina, falar sobre os assuntos de neurodivergência, depressão e ansiedade há 15 anos atrás era uma outra coisa. Então pra mim era uma nuvem cinza que eu só tinha que passar. E aí meu pai morreu e eu tive que lidar com isso. Veio como uma avalanche. Veio assim, ó. Essa versão aí que você tá performando não faz mais sentido. Essa versão que você tá performando, você quer agradar a quem? Você tá escolhendo esse emprego por quê? Você tá fazendo esse curso, você tá aprendendo pra quê? Pra status? Você viu a morte diante dos teus olhos, não viu? O status serve de quê no final de tudo? Buscar ser amado, buscar ser visto, buscar ser certinho. Foi aí que eu entendi que eu tinha medo de incomodar. Então, foi quando também eu me entendi trans. 2020. Antes do meu pai falecer, tá? Antes dele falecer, eu tava nessa descoberta de ser uma pessoa trans, de ser um homem trans. E aí ele faleceu logo em seguida. Então veio tudo junto e não pude lidar com isso, não pude mascarar mais. Foi quando eu entrei num limbo. Quem já teve depressão, quem tem, sabe? Nada faz sentido. Até então,
A minha depressão, ela era minha, né? Como se fosse minha. A depressão, ela vinha de diversas formas, sabe? Ela vinha doses homeopáticas, assim, ó. Tá, goteirinha, goteirinha. E quando meu pai morreu, veio uma enxurrada de uma vez. E nem todo mundo que é depressivo fica trancado no quarto. Apesar dos primeiros meses eu ficar assim, né? Então eu me lembro de um mês inteiro que eu... Foi o começo, foi quando eu não via sentido em nada. As coisas começaram a perder o sentido, o gosto, sabe? Pensa numa coisa toda colorida e tudo vai ficando cinza, assim, bem devagarinho. Aí quando vê, tudo tá cinza, branco e preto, sabe? Para mim começou nada a fazer sentido. Só que a minha forma de colocar minha vida em perigo, de querer desviver, era colocando minha vida em perigo. Eu tinha dinheiro guardado, tudo foi embora. A minha sorte é que eu não fui me envolver com substâncias tóxicas, né? E isso tem a ver com estrutura familiar, isso tem a ver com muitas coisas, questões sociais mesmo. A questão não é só a substância, mas também o contexto que a pessoa vive, né? Então eu tive acesso a lugares e coisas, conhecimentos que me fizeram talvez não ir profundo no lance das substâncias tóxicas e tal, mas eu afundei, né? Afundei total, entrei em relações péssimas, tive as relações mais tóxicas da minha vida. Você começa a não se dar valor, sabe? Se você já não se dava valor, você se dá menos ainda, acabou. Você não... Foda-se o mundo, foda-se você, foda-se as pessoas. Tanto faz, né? Então você acaba se colocando em relações merdas, você não pensa, você não analisa, você não observa. Então nisso você acaba se afundando. Hoje eu tô tratando meus dentes, que na época da depressão você não escova os dentes, você não faz as coisas básicas, né? Você tá entendendo? Você tira todo o teu valor, você não tem mais valor, não é colorido, é cinza. Então, pra que escovar o dente? Pra que tomar banho? Pra que arrumar a cama? Sabe? Pra que procurar um emprego? Foda-se. Então, hoje eu tenho que tratar os meus dentes porque eu não escovava, porque eu não tinha forças. E hoje, depois de muito tempo, hoje eu consigo perceber tudo isso. E também porque eu saí desse buraco, esse limbo, né? Da depressão pós-luto. E foi então que eu entrei em contato com essa minha versão que sempre teve questões neurodiversas. Aí eu parei para observar na escola, a minha infância. Sabe quando você vai juntando os pontos, percebendo que você talvez seja uma pessoa neurodivergente, que você realmente não tem o mesmo tempo que as pessoas, que certas situações te causam ansiedade. E eu lembro de em 2021 eu ter agonia de estar entre as pessoas, era síndrome do pânico o tempo todo. Então hoje eu consigo minimamente organizar isso, sabe? Eu tô percebendo que faz 2 anos isso, né? Que hoje eu consigo começar a ver valor em mim. Tudo aquilo que era cinza começou a voltar a ter cor aos pouquinhos, sabe? A minha vida começou a ficar colorida. E por isso eu tô aqui gravando o vídeo, porque eu tenho muita coisa pra te dizer sobre isso, pra te ajudar talvez. A minha espiritualidade, eu agradeço a ela todos os dias, por ter me colocado exatamente no lugar onde eu tô. A minha casa tem uma pedra, gente. Uma pedra. Cheguei aqui quase que perdido, com uma mochila nas costas. Hoje eu tenho coisa assim pra dar e vender. Hoje eu tô com os 2 aluguel adiantado.
Mas na época eu não tinha dinheiro para comprar um pão. Eu contava moeda. 10, 30 centavos. Pedia fiado o pão, inclusive. Me venderam pão fiado porque é isso, né? Não tinha nada. Só que o universo, a minha espiritualidade vai colocando as coisinhas, ó, toma, filho, reconstrua-se. Porque você vai precisar ajudar outras pessoas. Então fica aqui pra gente falar mais sobre tudo isso. Eu não sei se eu tenho nicho, sabe? Nesse canal aqui. Eu vou falar de neurodivergência, das minhas experiências principalmente, de trabalho autônomo, de espiritualidade, de arte, porque eu sou artista, de tudo, as reflexões da vida, a filosofia de existir. Mas talvez seja mais focado na minha história, assim, pra poder usar de exemplo. E eu não tô aqui falando sobre esses temas, tirando essas informações do absoluto nada, né? São coisas que foram vividas e analisadas filosoficamente e depois também análise, terapia, autoescrita. Gosto muito de estudar, gosto muito. Se eu tô estudando, eu tô vivo, eu tô feliz, sabe? Se eu tô aprendendo alguma coisa nova, eu sinto que eu tô vivo. Mas esses anos em depressão eu não queria saber nada. Eu me senti incapaz. Totalmente incapaz. Enfim, vou falar mais sobre isso, né? Mas espero que você seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui. Que a gente possa trocar uma ideia gostosa. Vou diversificar os ambientes para vocês ir conhecendo a minha casa aos pouquinhos. Mostrando para vocês que é possível. Que é possível reconfigurar a vida. É possível reconstruir a vida depois da depressão.